Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Público, uma conversa entre duas mulheres com um vinho à descoberta. As conversas e os vinhos deixam sempre um rasto. A convidada de hoje é a Sophia Hoffmann, cantora, compositora, multi-instrumentista, apaixonada pelo jazz. Começou por cantar em bandas na escola, mas aos poucos a música tornou-se um assunto mais sério. A Sophia toca citar, mas este será o lado A ou B da sua vida. A Sophia é bióloga marinha, explora o universo das microalgas, que a tem levado a conhecer vários países, viveu vários anos em Itália. Em relação à música, tem 3 álbuns editados, o último dos quais com produção e arranjos de Ivan Lins. Já falaremos também da colaboração com Nitin Soni. Já vamos conhecer melhor o mundo diverso da Sophia. Para já, o vinho que temos aqui em cima da mesa à prova e que vem de Amarante, um Quinta da Calçada Exuberant branco de 2024, 100% loureiro, cor amarelo citrino com aroma a frutos tropicais e ligeiras notas vegetais, muito fresco, apresentando um bom volume de boca e um final longo e persistente. João Cabral de Almeida foi o enólogo. E agora o mundo de Sophia, da Sophia Hoffmann. Olá, Sophia. Olá, Inês Maria. Vieste há pouco tempo do Rio de Janeiro, onde verdade. estiveste a cantar. É verdade. Estreiei-me no Rio de Janeiro, no Brasil, aliás, no Blue Note, no icónico Blue Note. Mais um sonho concretizado, confesso. Imagino que sim. Ainda é justo colar-te ao jazz ou muito mais à world music? Excelente pergunta. Curiosamente, o repertório que preparei para o Blue Note tinha que incluir necessariamente os standards de jazz, que eu adoro, e ainda agora, há poucos dias, cantei este tipo de repertório no Grêmio Literário também com a orquestra, mas o que é facto é que estou numa fase na qual tenho alguma propensão para explorar mais a chamada música do mundo. Ou seja, se calhar nem há um estilo concreto, mas vai lá estar o jazz, vai lá estar um bocadinho do nosso Portugal, talvez um pouco de bossa nova também, quem sabe, e por aí fora. Como é que foi no Rio? Foi muito interessante, foi um contacto pela primeira vez com uma audiência diferente daquela à qual eu estou mais habituada, mas acabou por correr muito bem. Acabámos todos por cantar juntos, um dos temas que eu mais gosto de cantar da música popular brasileira, o Bêbado e a Equilibrista, por falar em vinhos, muito bem, mas nós bebemos com contenção. Isso, com equilíbrio. Com equilíbrio, exatamente. De maneira que correu muitíssimo bem. Foi desafiante cantar, fazer um concerto com um pianista com o qual nunca tinha trabalhado em duo num palco, mas acabou por correr muitíssimo bem. Então vamos ao início da tua vida mesmo. Tu nasceste em 1980. Certo. Há um lado germânico, há sangue alemão a correr nessas veias. Agora também há vinho, mas há um lado germânico. Há um lado germânico muito ligado ao sentido de missão, de disciplina, de alguma ética também que me foi incutida pelos meus avós alemães. Pontualidade, infelizmente estou a ficar mais portuguesa, mas hoje não, hoje fui super pontual. É verdade, confirmo. Mas como artista performativa, não sei se isto se pode dizer assim, sou muito, muito latina, muito portuguesa. Mas então vem dos teus avós paternos, maternos? Maternos. A minha mãe que é alemã. A tua mãe. Tu não começaste logo a cantar? Ou seja, tu começaste a... quer dizer, todos nós cantamos, não é? Desde muito cedo. Cantamos lá em casa, tu deste o salto para uma plateia maior quando começaste a cantar na escola, foi isso? Ou já cantavas antes? Sim, nós tínhamos uma banda de escola, eu cantava, enfim, aliás, eu penso que tenha começado a cantar primeiramente em alemão, tem graça, porque os meus avós traziam uns discos de vinil da Alemanha, que tinham umas histórias, aquelas histórias cantadas, não é? Depois a minha tia carioca também tinha oferecido um disco em vinil de histórias em português do Brasil. Portanto, sim, sempre cantei desde pequenina, gostava muito de cantar, lembro-me disso. Depois surgiu a flauta com 7 anos,
e foi aos 16, 17 anos que fiz parte de uma banda que já estava formada na escola e aí sim comecei a expor-me a uma plateia um bocadinho maior. Como é que foi esse salto? Foi com muita timidez, muita insegurança. Eu lembro-me... e a própria escola tinha também um auditório, de maneira que puxavam por mim, canta muito bem, então vai participar na festa de escola. E eu lembro-me de estar a puxar as calças, a arrepanhar as calças, tal era o nervosismo. E não me sentia-me feliz, mas não me sentia muito segura. Interessante, é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Obrigada, Maria. Serve para refletir também. É verdade. Sim. Mas muito nervosa, muito tímida, muito insegura. Venceste esse lado da timidez em palco? Hoje em dia, sim, sem dúvida. Hoje em dia é uma entrega total. Costuma-se dizer em inglês what you see is what you get. Aquilo que se vê de mim é aquilo que eu sou e estou numa fase sem filtros. Não sinto que tenha que tê-los, nem sinto que o público mereça. O público merece tudo. A tua verdade. Sem dúvida, porque a minha verdade depois vai ressoar eventualmente com a verdade de mais alguém e vamos ficar ligados, não é? Através da música, e então vai ser um momento feliz, de verdade e de autenticidade e de conexão, que é para isso, para mim é uma das missões da música e da arte. Tu só editas o primeiro álbum em 2019 porque estavas mais dedicada à tua outra profissão, bióloga marinha. É isso? Certo, como gestora de negócio na área da biologia marinha, sim. Sim. O mar e o que ele nos dá, não é? Já agora aproveitamos também aqui para falar um bocadinho desse teu outro lado, porque é preocupante a situação dos oceanos, não é? Certo. Explorar este filão que tu seguiste das microalgas, explorar as microalgas não retira vida ao oceano? Explica-me, porque eu sou... De todo, Explica-me. Com todo o gosto e naquilo que eu puder. Então, as microalgas têm a particularidade de crescer exponencialmente, ou seja, têm uma produtividade, dependendo obviamente da espécie, têm uma produtividade muito superior a qualquer tipo de, de matéria-prima como o milho, como a soja, que ocupam muito mais espaço, muito mais terreno e crescem mais lentamente. As microalgas, por outro lado, e não estamos aqui a falar de substituir a proteína uma pela outra, ainda que as microalgas sejam comercializadas e produzidas a grande escala, tenham mais de 60% de proteína, que é o caso daquilo que eu ainda faço e das microalgas que eu ainda, coloco no mercado a nível europeu, ou ajudo a colocar no mercado. Aquilo que acontece é que nós as produzimos em circuito controlado e em áreas muito pequenas, ou seja, estamos a retirar de uma área pequena, contrariamente a uma soja ou um milho, exemplos que eu já dei, estamos a retirar nutrientes que fazem parte, no fundo, do fitoplâncton, da base da cadeia alimentar, que tem os micronutrientes mais biodisponíveis. Por exemplo, quando nós comemos sardinhas, a sardinha faz muito bem, porque tem ômega 3. Esse ômega 3 vem do fitoplâncton, as sardinhas não o biosintetizam. Quando falamos de microalgas, falamos, por exemplo, da spirulina? Sim, também. Essa não tem ômega 3, mas tem outras particularidades muito interessantes. Mas ainda, respondendo à tua pergunta, que ainda te devo essa resposta final, aquilo que se faz a nível da aquacultura tem um impacto ambiental, dependendo do método de produção, muito mais reduzido. Ou seja, não vamos ao mar retirar, e são as macroalgas, sim, ainda assim existem formas de as cultivar muito sustentáveis, mas contrariamente à pesca que se pratica normalmente, onde se vai ao mar e retira o recurso, aqui nós estamos a produzi-lo a grande escala, de uma forma controlada e exponencial. Foi este teu outro lado, que já vamos perceber se é o principal agora ou não, que te fez adiar a edição de um disco? Muito interessante a tua questão. Não foi propriamente este lado, que é um lado que ainda me apaixona. E que é o lado principal? Vamos já rematar essa... Não, neste momento não é. De todo. O meu lado principal neste momento é a música. Mas sim, continuo com um trabalho a nível de part-time.
o que é que me impediu, digamos assim, ou que atrasou este processo? E digo sem quaisquer problemas. Foi mais a insegurança e a falta de confiança em poder fazer uma carreira a nível musical. Porquê? Porque, e talvez este seja, não sei se é lado germânico ou português, é um dos lados da Sofia. Tudo o que a Sofia faz tem que ser bem feito. Pronto. E cometo imensos erros e todos nós erramos, mas se eu me vou envolver num projeto, sobretudo, sendo meu ou não sendo meu, mas sobretudo sendo algo muito especial para mim, tem que ser bem feito. E talvez me tenha faltado a condição ou as condições para eu dar o salto. E quando a música aconteceu desta forma, em formato físico, o que é que te aconteceu também na vida, hein? Foi como se tu tivesses validado aquela miúda pequena que cantava com alguma insegurança? Reforçaste-a? De certa forma, sim. Foi muito engraçado porque eu produzi 4 concertos em Lisboa antes de lançar o disco. Estamos a falar de 2017, 2018, penso eu. Um deles no Cinema São Jorge, que foi assim algo muito especial para mim, não é? Uma sala icónica em Lisboa. Um bocadinho para testar. Porquê? Porque alguém me dizia, ou alguns amigos meus mais próximos me diziam, tu devias escrever mais originais e devias cantá-los, porque tu és uma outra artista quando cantas as tuas canções. E eu fiquei a pensar e, de facto, a música foi chamando, foi puxando por mim, fui tendo as validações que eu precisava para, enfim, para me auto-intitular como artista, como cantora, porque sou muito exigente comigo própria, é verdade. Mas também é essa exigência que nos leva a sermos bons naquilo que fazemos, não é? E nos diferenciarmos eventualmente. Mas foi um bocado essa validação e depois uma profunda tristeza e infelicidade na minha parte profissional corporativa que eu vivi durante algum tempo e que me fez despedir-me de certa forma, ainda que tivesse continuado em part-time, em regime part-time durante algum tempo mais, mas foi assim o limite ao qual eu cheguei e que me fez pensar e bater com a mão na mesa e dizer, eu vou tentar e vou dar tudo e vou lançar um disco. E agora já te auto-intitulas cantora, já. compositora, multi-instrumentista. Lembro que hoje nesta conversa com a Sofia Hoffmann estamos a beber um vinho que vem de Amarante, um Quinta da Calçada Exuberant branco de 2024, 100% loureiro. A música vai acontecendo devagar, mas com mais força. É um bocadinho esta a ideia, não é? Sim, vai acontecendo de uma forma talvez cada vez mais planeada, mas ainda assim de uma forma muito orgânica. A colaboração com o Nitin Soni na versão do Dolce Far Niente, como é que acontece? Tu viveste em Itália? Vivi 3 anos em Itália, correto, em Milão. Em Milão, exato. E esta colaboração em específico, como é que se deu? Esta colaboração deu-se, pela minha parte, já a partir de a grande admiração que eu tinha pelo Nitin. Porquê? Porque ele, para além de ser meio indiano, é também britânico, portanto, East meets the West, o Oriente encontra-se com o Ocidente numa mesma pessoa, baseada na Grã-Bretanha, e que junta de uma forma absolutamente, a meu ver, magistral e incrível, as duas culturas, vários géneros musicais, e para quem conhece o seu trabalho, para além de ter imenso bom gosto na forma como o faz, também é um ativista e tem sempre uma mensagem muito forte em todos os trabalhos autorais que faz. E portanto, para mim, sabendo que ele junta técnicas e instrumentos de origem indiana, que fazem parte da música clássica indiana, sempre foi algo que me fascinou muito. Também no seguimento do meu disco Rebirth, onde se procurou fazer precisamente isso. Tive a sorte de conhecer o Nitin no primeiro concerto que se fez em Portugal sem máscara, no CCB, no Grande Auditório, que foi uma emoção, não é?
E de facto nada acontece por acaso, pelo menos é aquilo que eu acho, e tinha que ser ele a levar aquela música incrível e nós todos pela primeira vez sem máscara, e tive a sorte de o conhecer no final do concerto e foi quase um acaso, porque eu estava à procura de uma das cantoras que eu sigo, e ela segue-me, para a cumprimentar, e dei de caras com o Nitin nos bastidores. E quando ele percebeu que eu tocava sitar, ficou surpreendido e perguntou-me, começou-me a fazer perguntas. Percebemos que enfim, que vimos da mesma família musical, da mesma linhagem, que é do Ravi Shankar. Portanto, ele é padrinho de um dos filhos da Anushka Shankar, filha do Ravi Shankar. Irmã da Norah Jones. Exatamente. E ficámos em contacto, passámos a seguir-nos, e ele entretanto escutou o meu single In Love, onde eu toco sitar de uma forma muito humilde, mas bonita, penso eu, e eu acho que foi aí que ambos quiseram colaborar e houve esta vontade. E entretanto, o Dolce Far Niente, eu senti que lhe tinha que dar uma volta e só podia ser o Nitin Soni a fazê-lo. E fez. Que bom. Então vamos também a estas duas partes, Índia e sitar. Tu descobres a Índia primeiramente em trabalho ou numa viagem de expansão, digamos? Viagem de expansão, claramente. Mas tudo começou com a música do Ravi Shankar, curiosamente. Em 2012, vi um concerto dele na televisão, estava numa fase menos positiva a nível pessoal e decidi ir à Índia sozinha. Aquele clássico à procura do teu eu. Exatamente, mais ou menos. Pensei que... Mas a Índia nunca tinha estado na minha lista de destinos de viagem, nunca. Mas foi quase um chamamento. E depois, em 2014, descubro a sitar, instrumento físico que vejo pela primeira vez na comporta, tocada por quem foi o meu primeiro mestre. Ora bem, eu própria pensei que sitar e cítara seriam a mesma coisa. Erro enorme. São dois instrumentos completamente diferentes. Enorme não, Inês Maria, porque há muita gente que pensa o mesmo e está tudo certo. Eu tenho a obrigação de saber que não são. Mas qual é a grande diferença? Ou não, nem sequer há nada em comum? Quer dizer, é um instrumento. Há em comum o facto de serem dois instrumentos de cordas. Pois, claro. A cítara, penso eu que seja mais antiga, um instrumento que vem mais do tempo medieval. É um instrumento que se toca na horizontal, sempre com cordas, enquanto que a sitar, imaginemos uma guitarra portuguesa, mas maior, bastante maior, mais volumosa, e com um braço muito comprido. E é bastante difícil de tocar. Sim. Eu faço fisioterapia, estou em pilates, tudo para diminuir as dores que eu tenho a citar, do meu lado esquerdo. Continuas a ter lições de citar? Sim. Tocas outros instrumentos, Sofia? Já toquei bem viola, portanto a guitarra acústica, já toquei bastante bem, tive um professor brasileiro que tocava Villa-Lobos, enfim, peças mesmo clássicas, mas já não toco como deve de ser. E entretanto, voltaste à Índia? Mais vezes ou não? Todos os anos. Todos os anos. Prendeu-te mesmo? Há ali qualquer coisa... Eu já lá tenho amigos a quem chamo família, não é? E agora o meu professor novo está lá, conheci-o agora em fevereiro, também durante uma viagem multidisciplinar, na qual eu também cantei na Fundação Ravi Shankar pela primeira vez. Foi um convite da Sukanya Shankar, da mulher do Ravi Shankar, que muito me honrou, que me pediu para cantar em português, by the way. Acho que isto é bonito. E o que é que tu cantaste já agora? Cantei o meu tema Esperarei, que tem um bocadinho de fado, tem assim uma essenciazinha de fado. Cantei mais um ou outro tema meu e atrevi-me a cantar a Canção do Mar, que a Sukanya adora. Pronto. E então foi assim. Sentiste bem nessa a mulher formada em Biologia Marinha a cantar a Canção do Mar? Completamente. Tanto que houve lágrimas na audiência e houve muitos elogios, felizmente, que eu recebi com muita humildade, porque estavam lá muitos grandes mestres da música do mundo. E pronto, eu acho que a nossa mensagem musical foi bem entregue. Portanto, concluo de facto que é justo tu começares a descolar um bocadinho do jazz para abraçar essa música do mundo. Mais que justo. A tua cumplicidade com o Ivan Lins tornou-se evidente com o teu último disco.
A vida, não importa a que idade, torna-se um sobressalto bom, não é? Porque as coisas acontecem, e acontecem sobretudo se fizermos por isso também. Sem dúvida. O encontro com o Ivan foi assim algo pelo qual eu estou muito grata, não só a nível musical, mas também a nível pessoal, porque o Ivan é de facto, e é muito engraçado, porque onde quer que eu vá e encontre pessoas que privaram ou trabalharam com o Ivan, o feedback é sempre maravilhoso, maravilhoso. Não há ninguém que não ache que o Ivan é uma pessoa incrível, não só como artista, mas também a nível pessoal. E devo-lhe muito porque eu acho que parte da confiança que eu tenho hoje em dia foi ele que me ajudou a construí-la. Porque o trabalho de estúdio que eu fiz no passado não foi muito confortável, não me sentia tão bem como, enfim, prefiro efetivamente estar num palco mais do que num estúdio, mas foi divertido, foi bom explorar. É curioso, Sofia, porque apesar de tudo o estúdio traz-te conforto, traz-te a possibilidade de voltar, se houve um erro, voltar ao erro e repará-lo, digamos assim. Ainda certo. Assim gostas mais do espontâneo que nasce em palco? Mais uma excelente pergunta, obrigada, Inês Maria, porque, e agora fazes-me pensar, efetivamente é verdade, nós em estúdio podemos corrigir, mas parece que eu estou sempre à procura da interpretação mais perfeita ainda, ou melhor ainda. Como se perdesse o genuíno? Talvez. Mas foi melhor desta vez, porque eu estou a aprender também a aceitar as perfeitas imperfeições das nossas colocações vocais, não é? Às vezes não são... Enfim, mas isto também tem muito a ver com o trabalho anterior, que foi super exigente a nível da afinação, porque a afinação da música clássica indiana é um bocadinho diferente da do jazz. E então havia ali, não era o anjinho e o diabinho, mas havia dois diabinhos à luta um com o outro. Não, está ótimo assim, porque é jazz. Não, tem que ser super afinado. E isso para mim foi muito frustrante e muito cansativo. E desta vez correu muito melhor. Ou seja, o Ivan Lins trouxe também um conforto que quase desconhecias em estúdio. Sem dúvida. E achas que esse conforto veio para ficar? Hein? Ai, sim. Isto é uma das benesses, não vou dizer poucas porque não é verdade, mas é uma das benesses que a idade nos traz. É a experiência. Houve outro fator que foi largamente reconfortado, foi o facto de eu ter estado em luto. Meu tio tinha acabado de falecer e fomos para estúdio, ainda assim, porque depois o Ivan ia viajar e foi um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito confortável. Encontramos sempre uma flor qualquer no meio do deserto, não é? Mesmo. O que é que tu gostavas de cantar em miúda, Sofia? O que é que eu gostava de cantar? Muito pequenina. Nunca te imaginarias como cantora num futuro? Não, mas eu lembro-me que quando tinha 10 ou 12 anos eu era obcecada pela Whitney Houston. E então cantava aquele tema do filme, não é? E outros temas dela, e aquilo era um desafio para mim. E as minhas amigas gostavam, não fugiam. Elas diziam, tu um dia vais ser cantora. E eu nunca acreditava nelas. Mas depois gostava de cantar aquelas canções. Gostava muito de cantar Mafalda Veiga também, alguns dos temas. Isto já depois na banda. Trovante, obviamente. Rui Veloso. Enfim. E os nossos temas depois, não é? Quando começámos a escrever os nossos temas foi giro. Que bom. Vamos terminar, já vamos ao nosso brinde. Queria saber o que é que tu vais andar a fazer nos próximos tempos, se há aí outro país para visitar e cantar. Quais são os teus planos agora? Então, acabei de saber há pouco que no nosso país... tenho um concerto anunciado para a parede, que foi onde eu cresci, basicamente, na SMUP, que é uma associação maravilhosa, muito querida, muito fofinha, mas que tem sido palco de grandes artistas de jazz, e então, dia 24 de outubro, lá estaremos para celebrar a música, o meu percurso também, com amigos, sem ser amigos, com os locais. Temos também já os concertos de Natal. Lá fora vêm aí algumas novidades, sem dúvida. Quem sabe novamente no Brasil, quem sabe em Itália,
mas estamos a trabalhar para isso. Muito bem. Sofia, então vamos erguer aqui os nossos copos com este Quinta da Calçada Exuberant branco de 2024, 100% loureiro. Brindamos a quê? Brindamos a este momento, que é perfeito, que é absolutamente perfeito, e é uma honra enorme estar aqui contigo, Inês Maria. Sou tua fã e foram perguntas absolutamente... foram muito interessantes, que nunca ninguém me tinha feito, e obrigada pelas mesmas. Brindamos à nossa paz interior e à paz no mundo e ao conceito de felicidade. Que seja bom e positivo a todos os níveis. E a este vinho maravilhoso. Vamos a isso. Sofia, muito obrigada por teres vindo aqui a este Cultas e Vinho Verde no Público, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção de Inês Bernardo, genérico de Alexandra Gonçalves, sonoplastia Margarida Adão e Miguel Sousa. A coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Volto para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.